Só as peças da Avalon Joias podem trazer elegância e sofisticação para todas as suas ocasiões. A Avalon Joias é a melhor maneira de comprar semi-joias online com segurança e qualidade. Temos conjuntos, colares, anéis, brincos e uma variedade de acessórios que você vai adorar, é irresistível. Eu estou usando o meu sempre, agora só falta você. Para comprar é fácil, basta acessar www.avalonjoias.com.br. Eu espero a sua visita. Boa noite, seja muito bem-vindo à Hora da Coruja dessa terça-feira. Estamos ao vivo e hoje nós vamos conversar um assunto especial. Vocês sabem que em um mundo onde tudo o que é produzido para o mercado, tudo vira mercadoria. Então tudo tem que ser exposto. Nessa lógica só existe o que é exposto. O que não é exposto não existe. Por isso mesmo, todos nós precisamos, antes de tudo, aparecer. Para ser é necessário aparecer. Não existe o que não é imagem, não existe o que não é uma imagem pública. É deste modo que uma sociedade destrói a esfera íntima, pois acaba obrigando as pessoas a tornarem público tudo o que antes era privado. Desaparece então o elemento central do eu, que é a vergonha. Surgem as pessoas que acreditam possuir a virtude da sinceridade porque são completamente sem vergonha. Nasce assim a era dos sem vergonha, dos que fazem do despudor e da falta de vergonha um bem moral, uma regra ética. Então hoje vamos conversar sobre a vergonha, ou melhor, Vamos conversar sobre a vida sem vergonha. Boa noite, Paulo. Você que é o exemplo da vida sem vergonha, pode conversar com a gente sobre isso hoje, dando exemplos da sua vida. Eu sou o exemplo da vida envergonhada. Eu sou uma das pessoas mais envergonhadas da face da Terra. Você tem razão. Para quem vê o Paulo aqui na TV, não sabe. O Paulo é uma pessoa extremamente envergonhada, e é mesmo. As pessoas vêm cumprimentar ele na rua, falar com ele, ele fica todo vermelhinho. Não, é que, veja só, timidez é uma coisa, né? Embaraçamento, estar embaraçado é outra coisa, e vergonha é uma terceira coisa, né? Quer dizer, a pessoa sem vergonha é a pessoa que não tem regras morais mais, ela já isso que você falou aí, ela já cruzou a o vida público pública com o privado. E tudo ficou público. Né? Ela não tem mais a vida privada. A pessoa embaraçada não precisa ser pessoa. Um cachorro também fica embaraçado. Que a gente fala que o cachorro tem vergonha, né? Mas ele não é que ele tem vergonha, ele fica embaraçado, ele erra, ele fica assim, parece que ele tem vergonha, mas ele está só embaraçado. Por quê? Porque a vergonha precisa você ter regra para ter a comparação. Você quebrar uma promessa que você fez a si mesmo ou a outro, ou quebrar uma regra, aí você tem a noção, o conceito de regra e de que você a quebrou. Aí eu falei de ficar vermelho porque o que primeiro aparece é esse ficar vermelho, esse ruborizar, né? É a primeira coisa que... Eles falam de outras coisas que denuncia também. Mas essa forma de sorrir, uma certa... Esse ruborizar ainda pode estar no nível do embaraçamento. Pode estar, mas não necessariamente, porque quando você é pego, mentiu, por exemplo, né? Você mente e fica vermelho. Sim, então, esse ficar vermelho pode estar no nível do embaraçamento que não necessita autorreflexão. Porque você não... o cachorro, os animais, eles ficam embaraçados e se eles tivessem a pele como a nossa, eles ficariam ruborizados. Né? Tanto é que eles também aumentam a pressão deles. Aumenta a pressão quando eles fazem isso. Né? Mas ficar embaraçado não é perder a vergonha. Porque você pode perder a vergonha e não ficar ruborizado. Então, perder a vergonha é você expor a sua intimidade, mas sabendo que isto quebrou uma regra, tendo o conceito de regra ou o conceito de promessa. Você prometeu, não cumpriu. Você vai seguir uma regra, não seguiu. Isso é a vergonha. Ela necessariamente é um sentimento que precisa ter um eu estruturado, um sujeito estruturado. Mas é interessante que tudo que eu li sobre a vergonha fala que, na verdade, ela depende não só de você, ela depende de ser detectada pelo outro. Você
talvez nem seja detectada pelo outro, você se entrega, mas a vergonha depende exclusivamente dessa ida e dessa volta, ou Que seja... o outro pode não estar presente, mas Sim. como a vergonha é social, o outro já esteve presente. Exatamente. Como que funciona isso? Funciona na medida que você... Porque o que nós precisamos ter claro, né, que o embaraço, estar embaraçado, né, ser tímido e ter vergonha são três coisas muito distintas. Né? Estou embaraçado significa estou desajeitado com o que fiz. Uhum. Eu não preciso ter uma reflexão para isso. Agora, eu sou tímido. Por várias razões eu estou inibido. Eu também não preciso eu não preciso nenhuma reflexão sobre isso. Agora, eu tenho vergonha. Eu não estou nem embaraçado e nem tímido, mas eu sinto vergonha. Eu sinto vergonha por quê? Porque eu prometi e não cumpri. Por quê? Porque eu tenho uma regra e eu não a segui. Então, esse terceiro elemento, ter vergonha, é que está na jogada como um elemento que tem a ver, né, com a quebra de regras. E esse terceiro elemento com a quebra de regras é que depende de você ter reflexão. Por quê? Porque você foi ao objeto, que é a regra, tomou posse dela e trouxe ela de volta para você. Então é a autorreflexão. Você foi lá, tomou ciência da regra e depois você trouxe para ela e tomou consciência da regra. Sabe o que eu acho interessante? Aí você a gente quebra. estava falando que é uma quebra com o público e o privado, né? E eu acho que existe um exemplo claro disso, quando na política, pelo menos no Brasil, não lembro de ter acontecido, mas quando na política, no exterior, a gente vê um político ir a público e falar assim, olha, eu fui pego mesmo com uma mulher, eu tenho uma amante, Sim. eu traí minha mulher, eu quero pedir perdão para minha esposa, eu quero pedir perdão para os meus filhos e para a nação que confiou em mim, o que seria de um âmbito completamente privado, porque diz respeito a ele, à esposa, aos filhos, ali ao núcleo familiar, não diz respeito a quem votou nele ou não, né? Pelo menos no primeiro modo. Você entende, eu acho pelo menos que o grande exemplo da vergonha está explicado ali nesse caso. Principalmente se na vida pública ele trouxe regras da vida privada. Se ele não trouxe, tudo bem. Né? Se ele não é um candidato que defende a moral... Que defende questões privadas. Né? Olha, se a moral é uma questão... Defende a família, a moral, coisas assim. Não, eu posso defender, mas eu não faço disso questões públicas. Certo. Né? O problema é o cruzamento entre moral e ética. Uhum. Eu faço da minha ética um campo no qual tem questões morais ali. Eu vou pagar o preço disso. Porque eu vou ser cobrado publicamente por aquilo que eu deveria ser cobrado só pela minha família, exato, só privadamente. Fui eu que armei a armadilha para que eu caísse. Então eu montei uma ética que diz respeito a regras públicas, a regras coletivas públicas. Perfeito. Agora, quando eu monto uma ética e ela está vazia de regras públicas e eu injeto nela regras morais, como, por exemplo, atividade sexual, eu armei a armadilha para mim mesmo. Por quê? Porque aí eu vou ter que seguir publicamente aquilo que eu faço na vida privada, o que faz com que todo mundo caia. Por quê? Porque isso é impossível. Né? Isso é impossível numa sociedade como a nossa. E a outra coisa da quebra entre o público e o privado é que se eu perder a intimidade, se eu fizer do valor transparência um valor que diz respeito à perda da intimidade, eu transformo todas as questões públicas, né, perdo o valor todas as questões públicas do mesmo jeito que perderam todas as questões privadas, quando eu confundo. Por quê? Porque, veja só, tudo que não for público não vale. Então você perde a sua vida privada. Uhum. Né? Então quando você transporta a sua vida privada para o público como sendo uma regra, você tendo que se abrir sempre, toda vez que você não se abrir, vão desconfiar de que você está fazendo coisa errada. Então cresce assustadoramente a necessidade da abertura e da transparência. Por isso que vem esse slogan, vamos ser transparentes. Não pode, esse slogan, ele não é um slogan moderno, ele não é um slogan burguês, ele não é um slogan que você possa cumprir. Por quê? Porque se você quebra isso, Fran, toda a intimidade está quebrada, e aí vira uma bola de neve pela transparência.
A ponto de você chegar ao nível, a situação mais esdrúxula é quando a pessoa fala assim para você, quem não deve, não teme. Ou seja, então você tem que abrir a sua casa, abrir a sua vida privada, abrir as suas contas bancárias, você chega a abrir o próprio quarto das suas crianças. Por quê? Porque você não pode ter nada que seja íntimo. Por quê? O íntimo não é o íntimo. Você fez com que o íntimo se tornasse o escondido. Não, o íntimo não é o escondido, o íntimo é o íntimo. Eu tenho a minha intimidade, ela não está escondida. Por quê? Porque ela está na minha casa. Ela não está na rua com uma capa em cima, escondida. Sim. Não, ela está na minha casa. Eu nunca quis mostrar, não é de mostrar. Agora, quando eu faço, né, essa quebra, aí parece aos olhos dos outros que a minha casa tem que ficar aberta. Parece aos olhos dos outros que aquilo ali dentro da minha casa é o escondido. É isso que acontece com o Facebook? Não, isso que acontece com o Facebook acontece na política. Eu obrigo todo mundo a mostrar as coisas. Não mostrou? Eu tenho direito à privacidade. Não, você não tem direito à privacidade. Por quê? Porque você é uma figura pública. Mas espera aí, calma. Eu sou uma figura pública como você também, como o outro também, como o outro também. Veja, essa quebra, ela dilui a sociedade moderna. Porque a sociedade moderna é montada em cima desta distinção entre o público e o privado, porque ela é uma sociedade burguesa. É uma sociedade burguesa onde o quê? Onde para que eu possa viver o mercado, eu tenho que separar. Esse é o grande problema, Fran. A sociedade burguesa moderna, ela não é uma sociedade burguesa moderna não capitalista. Ela é burguesa e moderna porque é capitalista. Então ela é uma sociedade de mercado. Então eu tenho, os dois problemas aparecem ao mesmo tempo. Quer dizer, ao mesmo tempo que eu separo o público e o privado, pondo o balcão, né? Então, vamos negociar, vamos vender e comprar? Vamos. Então, do balcão para lá. Do balcão para cá, sou eu e minha família. Então o burguês faz essa divisão entre o público e o privado. Mas ao mesmo tempo que ele faz isso, ele não sabe que vai acontecer uma outra coisa que vai diluir essa separação, que é a circulação de mercadorias. Enquanto ele está só vendendo e comprando, produzindo, vendendo e comprando, está tudo bem. Mas quando esta lógica do produzir, vender e comprar se amplia assustadoramente, tudo que ele faz na sociedade, tudo que todo mundo faz na sociedade, passa a ser regrado por esta lógica. Então todo mundo se transforma no quê? Em alguma coisa que tem que ter o quê? Visibilidade para estar no mercado, porque senão não vai ser comprado nem vendido. Vitrines. Vitrine. Então na hora que todo mundo tem que fazer vitrine, você como pessoa e tudo mais, também vira alguma coisa que tem que aparecer do mesmo jeito que todas as mercadorias têm que aparecer. Tudo vira publicidade. Né? O próprio nome já diz, tudo vira público, vira publicidade, tudo vira marketing. Então, na hora que tudo vira marketing, aquela primeira divisão que ele fez, que é a divisão do balcão, entre o que ele vende e a família dele, isso se quebra. Por quê? Porque tudo já está na circulação das mercadorias e tudo já está na visibilidade. E aí, isso tudo se dá em muito pouco tempo, porque é um prazo de 400 anos para tudo isso ter acontecido. Entre o capitalismo que instituiu a divisão com o balcão, entre o que vende e o que é a minha família, né, e entre o capitalismo que transformou tudo em mercadoria, de modo que tudo tem que ser publicidade, isso aconteceu em menos de 400 anos. Então, ao mesmo tempo que você instituiu o público e o privado, o íntimo e o não íntimo, você instituiu também a circulação de mercadorias que faz tudo virar imagem e que quebra as possibilidades de intimidade. Por quê? Porque você só vai ser alguma coisa se você aparecer. Exatamente. Tudo só pode tudo ser... E todos. Tudo e todos. Tudo ganha o caráter do quê? De mercadoria na vitrine, de mercadoria no mercado, né? De coisas que aparecem. A ponto de, então, você ter o fenômeno do selfie, né? Onde tudo tem que aparecer. Tudo. Né? Veja o Obama hoje. Né? Só existe o presidente dos Estados Unidos. Não estou falando de um capial no interior de Campinas, no interior de São Paulo. Eu estou falando do presidente dos Estados Unidos. Ele está assistindo o jogo pela TV e ele precisa publicar um selfie dele, presidente dos Estados Unidos, assistindo o jogo, senão ele, como presidente dos Estados Unidos, passa a não existir.
Exato. Né? E quebrou é um mundo onde não tem mais sentido o que é público e privado, porque o presidente dos Estados Unidos também é uma mercadoria. Mas é um mundo onde deixa de existir o que é o interior, deixa de existir o que a gente chamava de subjetividade. Bom, o sujeito se esvazia, né, Fran? O sujeito se esvazia num mundo desse, porque o centro do sujeito é a manutenção do pudor. Sim, pelo exato. menos do sujeito moderno. Né? Do sujeito moderno. É a manutenção do pudor, ou seja, depende dessa divisão. Depende dessa divisão entre o público e o privado. Tem algumas coisas que você fala, este é o meu íntimo. Sim. Mas não é o seu íntimo sozinho, é a sua intimidade que gera o seu íntimo. E a sua intimidade é você, sua esposa com você, os seus filhos, as palavras que você pode trocar entre eles. Né? Isso não é uma questão meramente, só o sexo. Não, isso é tudo, inclusive a língua. Né? Imagine o burguês querendo negociar com o outro. Ele não vai falar com o outro na linguagem dele, ele vai falar na linguagem do outro. Lógico. Mas depois, para dentro da casa dele, ele vai falar na linguagem dele com seus filhos e sua esposa. Sim. Então veja como é uma questão da intimidade. O burguês cria esse mundo. E ao mesmo tempo, esse mundo que ele criou, destrói isso que ele implantou. Né? Pela circulação das mercadorias. Adorei. E aí a sociedade fica despudorada, desenvergonhada, a ponto de você ter que criar essa regra. Só é honesto, só é bom, só é virtuoso quem tem a virtude da transparência. Isso chegou no sexo. O selfie chegou no sexo. Sim, mas né? veja, quem até o sexo agora tem que ser fotografado. Você olha, agora, nesse momento, eu estou fazendo mas sexo. por que você não vai tirar uma fotografia? Você tem alguma coisa para esconder. Sim. Então, aí entra a questão da segurança nacional, das leis de segurança nacional em vários países democratas. Né? Ele é terrorista. Por quê? Porque ele nunca se mostra. Foi assim que pegaram o Obama, não foi? Foi assim que pegaram o Obama, né? Porque eles falaram assim, poxa, é um cara Obama que... não. Desculpa, o Osama. Estava falando do Obama. Foi assim que pegaram o Osama Bin Laden, por quê? Ele nunca saía, né? Não aparecia ali mesmo no quintal, ele não aparecia, ele não tinha um e-mail, não tinha... Quer dizer, que pessoa que não tem uma internet... Quem é essa pessoa que não pode aparecer a ponto de não ter uma internet em casa, não poder sair de casa? Só que isso cria o reverso, né? Quantas pessoas foram pegas antes dele por conta de que não queriam aparecer? Claro. Quantos inocentes foram pegos antes dele por conta de não serem transparentes? A regra da transparência é terrível. Né? Tem gente que briga pela regra da transparência. Não, porque o fulano de tal tem que ser transparente. Não tem que ser transparente. Pelo contrário, a transparência é da atividade política, não é das pessoas. As pessoas têm direito à intimidade, né? As pessoas têm direito à intimidade por uma razão óbvia. O mundo moderno foi criado na base dessa divisão. Senão ele não é moderno. O mundo pré-moderno não tem essa divisão. No mundo pré-moderno, o camponês vai casar com a camponesa, a primeira noite da camponesa é do senhor feudal. Sim. Não tem intimidade. A porta... O fechamento das portas, a arquitetura, a separação com separação do banheiro. Mais, isso é um mundo criado por nós. Se nós vamos destruir esse mundo, nós temos que construir outro no lugar. Agora, só destruir esse mundo, nós vamos construir o quê? Nós vamos voltar a Atenas quando o público e o privado não tinha distinção? Não, nós não vamos voltar. Não tem como voltar. Não tem como voltar. Nós vamos construir o quê? Esse melê que está aí. Esse melê é ótimo. Esse melê que está aí. A ponto das pessoas chegarem nos reality shows e dizer a seguinte coisa: qual é a virtude que elas apresentam em todos os reality shows? Eu sou verdadeira. Eu sou verdadeira por quê? Isso aqui sou eu. Por quê? Porque eu não tenho vergonha. Mas você... roupa. Mas você soltou um pum em público na cara do seu namorado. Mas isso é uma virtude, por quê? Porque esse sou eu não escondo que eu peido. Você é hipócrita porque você peida e esconde. Mas eu não peido na cara do meu namorado. Então, peraí. Falando nisso, teve um fenômeno nas redes sociais essa semana. Sim. Eu trouxe o vídeo. Para quem ainda não assistiu, por favor, dá uma olhada nisso. A musa das Copas, a senhorita, né? Marquezine estava assistindo o namorado, o Neymar, jogar ali futebol no Brasil, esse no último jogo, né? E tinha um moço na frente dela, já tinha tirado uma foto com ela, tudo mais, e ele achou que ele poderia ir além. Ele pegou a câmera do celular, começou a filmar e fez um belo pum na cara da Marquezine. Na cara da Marquezine. Ela tampa ali e fala, que nojo, a gente dá uma empurrada nele. O sujeito é tão babaca
que depois ele falou que não soltou um pum. Ela empurrou ele porque estava filmando, com a mão no nariz, né? Ela estava filmando com a mão no nariz. Agora, olha só, o problema desse cara aí, né, é que ele representa uma população rica. Né? Isso é um problema. Ele representa uma população rica, que pode ir nesse estádio, que é uma Copa criada por Dilma e pelo Lula, só para os caras que não votam neles irem, né? Porque o pobre não vai, o pobre que votou nele não vai. Mas já estava dito isso na abertura da Copa. Já. Então, quem pagou, quanto está o ingresso? Depende, pro próximo jogo do Brasil, eu vi vendendo par de ingressos por 10 mil reais. Então, você já vê, né? Quer dizer, quem foi no sorteio era 800. Não sei. Quem foi no sorteio era 800. Bom, mas enfim, é uma coisa que não tem, já tá mostrado. Mas qualquer show é 300 reais, eu creio que fosse em torno disso. O jornal já mostrou, não tem pobre lá dentro, é só branco, rico. Né? Virou um espetáculo de ópera, de tênis. Ok. Então significa que esse cara... Então, esse cara que está lá, ele inclusive se diz empresário. Eu acho que ele deve ter uma empresa, ele é empresário, tem uma empresa. É uma empresa de entrega de gás. E ele estava fazendo uma propaganda ali no caso. Muito bom, excelente. Exato. Não, então ele atingiu a meta, foi muito bom, parabéns. Então, uma empresa de entrega de gás, ele mostrou que o botijão dele chega lá atrás. Mas ele é o quê? Ele é aquele cara que não tem mais nada para mostrar. Nada. Não, ele mostrou, então, fantástico. Ele só tem isso. Por quê? Porque ele não tem mais nada. Ele não sabe, veja só, ele restou a ele aquilo que resta para quem? Quem que faz um pum para chamar a atenção? A criança. A criança. Por quê? Porque ela está na fase anal, né? Estando na fase anal, ela tem prazer de reter e de soltar. E ela percebe que o que é prazer para ela, íntimo, também é uma forma de conquistar o adulto, de chamar a atenção do adulto. E chama mesmo. Então, ele está nessa fase. Embora ele tenha a idade cronológica já mais alta, ele tem uma mentalidade de criança. Então, ele peida, porque é o que ele sabe fazer, ele entendeu? Ele é um retardado mental, ele é um retardado. Tanta coisa para fazer com a Bruna Marquezine, o cara vai fazer um pum, Sim, qualquer outra pessoa adulta, né, faria um galanteio à beleza dela, um elogio à beleza dela, agradeceria. Até talvez tentaria dar um beijo. Agradeceria a presença dela ali, até por uma razão de idade, né? Até por uma razão de idade, como ela até pouco tempo era criança, né, para todo mundo, né, ela fica adulta, as pessoas até querem saber se a criança adulta ficou a mesma coisa. Então você tem todas as chances de encontrar uma pessoa que é um ídolo nacional. Aí você solta um peido na cara dessa pessoa. Né? Por quê? Porque você não tem nada para conversar com ela. Né? Você não tem nada para dizer para ela. Não tem nada para dizer, ou é uma forma proposital de falar assim, se eu fizer isso, eu vou ter meus 15 minutos de fama. Quer dizer, eu vou ficar exposto nessa vitrine que todo mundo tenta atingir. Esse é o outro lado. Estou querendo casar os dois lados. Estou querendo encontrar a explicação social, que vem do que você falou e que nós estávamos falando, né, da quebra entre intimidade e publicidade, com a situação do indivíduo, que ele precisa ser uma pessoa na fase anal para se encontrar numa sociedade dessas. Que uma sociedade de adultos, de divisão entre o público e o privado, é uma coisa. Uma sociedade de crianças não é uma sociedade de divisão entre público e privado. Não é. A fase anal, né, a criança solta o pum não privadamente, ela tem um pum público. Né? Por quê? Porque ela está tendo prazer em ambiente público, porque para ela o público e o privado não tem distinção. Então, você encontra a situação patológica, porque esse cara é uma situação patológica, né? Um cara com um retardo, né? E ele se encontra em que sociedade? Numa outra sociedade, ele seria posto para fora. Ele provavelmente Nessa sociedade ele se integra. Ele provavelmente leu e gostou bastante daqueles livrinhos infantis que se chama Soltando o Pum. Mas o Pum é um cachorro. Então o livro é o tempo todo uma forma de brincar com a história de soltar o Pum, né? Assim, hoje eu levei o Pum para a escola. Eu tava segurando o Pum, mas uma hora ele escapou. Quer dizer, o cachorro escapou. Né? Então, mas ele não teria lugar numa sociedade de adultos se essa sociedade de adultos não tivesse se infantilizado. Em que sentido? A perda do público e do privado, a perda dessa distinção entre o público e o privado. Mas ele deve ter essa distinção, porque senão ele não teria falado que não foi um pum, que ele estava apenas filmando. Ele sentiu... Não estou dizendo que ele não saiba disso. Eu estou dizendo que o fato dele ser uma pessoa que tem esse problema, ele se encontra nessa sociedade. Sim.
Entendi. Numa outra sociedade, ele não faria isto como uma coisa engraçada para mostrar. Lógico que não. Ele não seria vítima de uma censura posterior ou de uma briga entre as pessoas que gostaram do que ele fez e do que não gostaram. Numa outra sociedade, onde essa distinção tivesse posta, né, ela já estaria concatenada. Porque veja, Fran, seguinte, quando o burguês começou a separar o público e o privado, ele também começou a colocar regras de convivência para o público e para o privado. Sim. Né? Então, por exemplo, foi aí que apareceram as regras da vida pública. Uma delas é não fazer xixi na rua, não fazer cocô na rua, não soltar pum dentro de casa, nem comer fora, de boca fechada. comer de boca fechada, comer com garfo, Sim. usar o lenço. Tudo isso foram práticas que foram sendo criadas diferentemente no público e no privado, para a convivência social de uma sociedade que está se montando, que está se urbanizando. Não é mais uma sociedade rural, uma sociedade que está, onde é mercado, em volta vira o burgo, vira a cidade. Então você vai criando essas regras. Agora, a quebra disso, né, do ponto de vista social, como nós estamos vivendo hoje, que é você não ter, todo mundo é mercadoria, então todo mundo tem que aparecer. Então a própria mercadoria quebra a distinção público e privado e aparece esse tipo de cara. Mas esse tipo de cara só aparece e tem lugar porque ele próprio é um infantil que está na fase anal. Senão ele não teria lugar. É isso que eu estou querendo mostrar. Estou querendo mostrar o ponto de vista individual e o ponto de vista social, como eles se casam na nossa sociedade. Sim, entendi perfeitamente. Vamos atender umas mensagens? Vou pedir, pessoal, aproveita que a hora é essa e manda suas mensagens, suas dúvidas aqui. A Heloísa Alves, do Rio de Janeiro, falou que o programa está fantástico. Heloísa, faz sucesso conversar do PUM, né? Todo mundo gosta. E o Lucas Almeida falou que me veio à mente a vergonha sentida por Adão e Eva diante de Deus. Qual a importância dessa situação diante do que vocês estão conversando? A vergonha de Adão e Eva... Lembrado, muito bom. A vergonha de Adão e Eva é uma poesia, né? A Bíblia é uma poesia bem estruturada. E a vergonha de Adão e Eva representa o quê? Né? Representa uma situação de descontrole. A promessa, uma promessa quebrada. Qual que é a promessa? Nós vamos ser membros de uma comunidade chamada Paraíso, onde tem Adão, Eva, e que vai criar todo mundo, e Deus. O que Adão e Eva fazem? Né? Eles descumprem esta promessa. Então veja, aí é a história da vergonha. Descumpriu a promessa, depois, uma vez cobrado pela promessa, vai sentir a vergonha. Então, Adão e Eva já têm a noção do quê? Da regra. Né? Eles têm a noção da regra, já são eus constituídos. Eles sabem que a regra desse paraíso, para esse paraíso coexistir, né? Eles não podem fazer nada que não seja do conhecimento de Deus. Eles fazem, eles desobedecem a regra, eles vão buscar a árvore do conhecimento. O que acontece? Imediatamente, os seus membros começam a desobedecê-los. Seus membros começam a desobedecê-los, que o homem tem ereção, a mulher começa a ficar molhada, aparece a luxúria, que é o desobedecimento dos membros. Né? A sensualidade, que é o aparecimento do resultado do pecado. Então, você me desobedeceu, então e você era meu membro. Agora, então, os seus membros vão desobedecer vocês, para que isto mostre a vocês o que é perder o controle e não poder cumprir regras. Isso vai ser a ideia de não cumprir regras. Vocês daqui para frente vão sempre lembrar do que é não cumprir regra. Por quê? Porque a ereção não cumpre regra. Você não quer ficar de pau duro e fica. Você não quer ficar com tesão e fica. Né? Então isso faz com que você se lembre do quanto você quebra regras. E do quanto, portanto, você deve sentir vergonha por não ter cumprido as regras. Então veja como está muito bem estabelecido na comunidade do Paraíso, né? Um ethos. Existe uma ética que foi quebrada. Né? Então essa é uma lição de urbanidade. O que os hebreus estão deixando a vida nômade, estão deixando para fazer a vida em... Né, as tribos vão virar cidades, vão ficar paradas, vão começar a constituir, né, famílias que vão viver sempre aí. Então, estrutura-se uma regra e a vergonha é fundamental para o não cumprimento da regra. Não cumpriu, tem que sentir vergonha. Ah, não cumpriu tal regra, tem que sentir vergonha.
Entendeu? A vergonha é o primeiro passo para a civilização. E é isso que a nossa sociedade chama de psicopata, é a pessoa que não consegue sentir a vergonha por uma regra quebrada. Ela não consegue sentir a vergonha, portanto ela não consegue também sentir a culpa, né? Ela entra para o campo da psicopatia. E aí você tem o quê? É gozado que isso daí, né? Nós todos somos, na sociedade de mercado, nós todos somos um pouco psicopatas. Por quê? Porque à medida que nós vamos obrigando a todos nós a aparecermos exageradamente, porque nós temos que nos comportar como as mercadorias se comportam, né? Tudo tem que ser mostrado. Então, o quanto nós podemos aguentar isso é que nós não sabemos. A que momento que todos nós não vamos mais saber o que é o público e o privado, a ponto de não termos mais vergonha de nada. E a hora que nós não tivermos mais vergonha de nada, nós vamos estar na mesma condição que o psicopata. Porque a vergonha foi construída. A vergonha é construída. Ela é construída socialmente. Ela pode ser destruída. Pode ser. É isso que você está querendo dizer, que a gente está caminhando para uma sociedade em que ela pode estar sendo destruída. Ela pode estar sendo destruída e ela está sendo destruída. Nós estamos carecas de ver pessoas que estão para além da vergonha e da desvergonha, para além do pudor e do despudor. Nós estamos cansados de ver essa sociedade. Porque esse cara aí, né, ele poderia fazer o quê? Ele poderia fazer uma brincadeira falada com a Bruna Marquezine. Ele poderia fazer uma piada, ele poderia fazer um desenho, ele poderia fazer uma foto. Tudo isso é permitido, né? Por quê? Porque não quebra o público do privado. O que quebra o público do privado é eles, diante da verdadeira Bruna Marquezine, da real em carne e osso, ele não saber mais que está diante da real em carne e osso. Ele acha que tudo é uma imagem. Então ele acha que tudo é permitido. Né? Ele perdeu a distinção entre o que uma foto da internet, uma brincadeira que a gente faz na internet, né? Com uma foto, e o real. E foi o que deu discussão essa semana. Não, mas o pior também é a perda de quem está avaliando isso. Porque também o cara acha que depois a brincadeira da internet com a foto tem que ser punida. Não, a brincadeira com a foto, ela pertence ao mundo ao mundo que não criou nada de complicação com a intimidade da Bruna Marquezine. Sim. Né? Você lembra é o âmbito da fofoca. Após a vitória do Júlio César, quer dizer, no Jogo do Brasil, o Júlio César foi a grande estrela do time. Ele e o Ronaldo, ex-jogador fenômeno, tiraram uma foto juntos e o Ronaldo tá fazendo assim pra ele, né? E aí colocaram a legenda embaixo, assim, eu já comi sua mulher. E saiu na net, assim. Sim. Então, às vezes a pessoa levar a foto, não foi isso que aconteceu, o Ronaldo não falou isso pra ele, pelo amor de Deus, quer dizer, foi uma pessoa que pegou e lembrou de que o Ronaldo já namorou a esposa do Júlio César, então colocou... Sim, isso faz parte do quê? Faz parte da fofoca, da brincadeira, da piada, faz parte do xiste. Isso numa sociedade moderna, ou mesmo na sociedade antiga, é a caricaturização da vida e a possibilidade do humor. Isso é saudável, é excelente, toda a sociedade, a moderna ou a antiga, teve. Agora, vamos supor que o Ronaldo encontrasse com o Júlio César, real, os R$2, e ele, né, numa situação pública, fosse tirar uma fotografia e ele falasse ou desse a deixa para alguém falar. Sim. Aí sim há o quê? A não percepção do que é o público e o privado, a quebra de todas as barreiras que permitem essa distinção. Vamos atender mais uma mensagem, Paulo? O Henrique ele pergunta assim, não é uma pergunta idiota. Ele fala assim, mas não é uma idealização do íntimo, isso que a gente está conversando? Nosso íntimo é uma idealização. É claro que é uma idealização. É uma idealização que tem sustentação no nosso comportamento ou não. Né? Veja, nós criamos essa figura do eu modernamente, para nós cumprirmos. Veja só, não existe um eu, né, não existe um eu que não foi construído. Esse eu moderno, ele é construído. Ele não é o eu medieval. Ele não é o eu antigo. Ele é o eu moderno. O eu moderno é este eu que tem o íntimo e tem o privado. Se isso vai ser quebrado, nós vamos ter que construir um outro eu ou então perder todos os eus. É isso que eu estou dizendo. Se vamos optar por quebrar o íntimo
e o que é público e o que é íntimo, o que é público e o que é privado, se vamos quebrar essa barreira, nós temos que ter construído outra coisa. Nós não construímos outra coisa. Nós estamos indo para a psicopatia. Nós estamos indo para uma situação onde as pessoas estão perdendo a noção da vergonha. Então, veja só, o aluno não tem mais vergonha de tirar nota baixa. Ele não, o sujeito que comete uma infração não tem mais vergonha de cometer uma infração. A pessoa não é a ideia de que eu tenho que ter vergonha para tudo. Não posso. Imagina se eu vou no ginecologista e vou ter vergonha de ficar pelado para o ginecologista. Se você não tiver vergonha do seu ginecologista, vai mal. Não. Eu preciso ter limites entre o público e o privado, mas esses limites não precisam ser para todo mundo os mesmos. Eles precisam ter o quê? Uma harmonia entre o que todos fazem e o que eu faço. São limites cambiáveis, mas nós não estamos vivendo limites cambiáveis. Nós estamos vivendo a perda do limite. Entendi. Não tem mais o fio. Paulo, Vinícius, ele pergunta sobre a vergonha alheia. Quem sentiu vergonha pela atitude do outro também reprova essa atitude? A questão não é muito de reprovar, a questão é que se você tem alguém que tem vergonha alheia, então você tem ainda um estofo nessa sociedade de vergonha. Sim. O duro é quando a sociedade não tem mais ninguém que tenha vergonha alheia, porque todo mundo já perdeu a vergonha. Todo mundo já é sem vergonha. Então a vergonha alheia é um bom sinal. A vergonha alheia é um bom sinal. Tudo bem que você pode ter vergonha alheia motivado por coisas absolutamente ridículas, né? Veja só, uma outra foto que está rolando na internet, o beijo gay, agora feminino, da atriz da Giovanna Globo, Antonelli, né? A questão ali, né, as pessoas falam, mas ninguém mais tem vergonha. Mas espera aí, calma lá, né? Isso não é uma quebra de hoje, né? Isso é uma quebra que vem ocorrendo, né? É o terceiro beijo, e vem ocorrendo há 100 anos. Então Sim. Não é uma coisa que você tem uma quebra, assim, abrupta. Você tem o quê? O estabelecimento de um outro limite. É um outro limite que está sendo montado. Ou seja, a intimidade está completamente preservada. Completamente preservada. Só que a intimidade vai poder ser transformada. Nós vamos agora imaginar que o íntimo entre homens e mulheres não são só a intimidade de homens e mulheres. O íntimo de mulheres também vai existir. O íntimo de mulheres com mulheres também vai existir, num outro sentido, né? Então, veja, o problema não é né, a mudança. O ethos estar mudando. O problema é o desaparecimento das regras que você faz um ethos. Certo. Entendi. Mas você me falou uma coisa que eu achei que isso ia dar uma boa discussão aqui no programa. Algumas pessoas, elas apostam que para se educar um outro ser, você precisa colocar esse tipo de regra para a pessoa. Você precisa expor a pessoa à vergonha. Né? Quer dizer, como uma forma da vergonha ser ensinada, ou como uma forma dela... Enfim. Eu separei 2 fotos, Paulo, para a gente analisar. Pode colocar as fotos, Fábio, por favor? Essa é do menininho com o chapéu de burro. O chapéu de burro tradicional, né? E ele falando que ele vai... isso no Brasil. E ele falando que ele vai ser um bom menino daqui pra frente, ele escreveu tudo na lousa. Nós tivemos isso no Brasil, não só com o chapéu. Nós tivemos com o chapéu mais americano. Mas nós tivemos no Brasil. Nós tivemos no Brasil muito o virar para a parede. Virar para a parede, ficar de canto, lógico. Eu ainda peguei isso. Não, eu peguei também. Felizmente eu não peguei eu virar para a parede, né? Mas eu vi colegas assim. E eu ficava desesperado. Lógico. Né? Nossa não por mim, senhora. mas por ele. Não, também. Né? Nossa, porque eu achava um absurdo aquilo lá. Né? Por quê? Né? E aí, isso daí passou, acabou. Né? Na França acabou, nos Estados Unidos acabou, no Brasil acabou. Só em algumas situações ainda que você pinta alguma coisa desse tipo. Mas isso aí acabou na escola e voltou na sociedade. Passa uma outra foto, você vê como vamos ver outra na sociedade. foto. Olha lá, isso está voltando. Ó. Em várias comunidades americanas punem as pessoas... Eu fui suspenso da escola por xingar a minha professora. Mas isso ainda é escola. Essa ainda é Tem escola. outras fotos onde o sujeito tem que andar na rua
Tem com o muito. cartaz da infração que ele fez, Por do exemplo, trânsito. eu acho que a tradicional, que foi talvez a primeira coisa, eu sou um alcoólatra. Sou um alcoólatra. Então a pessoa que está em tratamento do alcoolismo, ela usa uma camiseta escrito eu sou alcoólatra. Determinado pelo juiz. Ah, isso eu não sabia. Não é uma questão da Não, regra. eu conheço de pessoas que usam mesmo para dizer assim, olha, eu tinha um problema, eu quero contar minha história para você isso, e tal. você tem essa questão no mundo religioso. Ex-gay, ex-puta, ex-cafetão, ex-desgraçado, né, camiseta. Isso é uma outra forma de exposição, de humilhação. Mas você tem um juiz determinando que a punição do cara seja ele carregar durante 6 meses, por exemplo assim, eu roubei o Walmart. Entendeu? O cara fica 6 meses carregando. Tem, o cara sai na rua. Isso tá parecendo aquela época de trote do vestibular que faz carregar isso. Veja, uma sociedade, por que aparece isso? Por que aparece a volta da imposição da vergonha? Porque a vergonha está acabando. Ai, meu Deus. Ok? Se a vergonha não estivesse acabando, se a sociedade não estivesse despudorada, essa regra não apareceria. Ela aparece porque nós já adquirimos essa regra e agora estamos perdendo. Olha, existe um grande debate, né, sobre você expor crianças a fazer esse tipo de atitude, né? Então, não, por isso exemplo, não educa nada, não educa nada, não leva a nada. Não, mas por exemplo, na escola, eu sempre achei isso excelente. Lembro que na escola aconteceu de uma menina pichar uma carteira da escola, com um nome, né, um nome comum, então Ana. Pichou Ana na carteira. O diretor chamou todas as Anas da escola até descobrir que Ana fez aquilo. E aquela Ana passou de sala em sala dizendo, oi gente, eu sou a Ana, eu pichei a carteira, desculpe meus colegas, vocês usaram a carteira pichada depois. Chamou os pais e ela foi lá e limpou toda a carteira. Sim. Entendeu? Não vejo errado, eu acho uma boa forma de se ensinar a Depende pessoa. da dose. Depende da dose. Porque há quando a sociedade já perdeu a vergonha, e a regra aparece com essa imposição, a própria regra passa a ser uma forma da vergonha desaparecer ainda mais. Por quê? Uma coisa é ela falar assim para os colegas, olha, eu pichei, estou errado, estou envergonhada, vou limpar. Outra coisa é você expor para além do que ela pode suportar. Entendi. Então, tem um determinado momento, ela ultrapassa a barreira do quê? Do permitido para ela. Então, o eu dela, o que acontece? Se esvai. Ela perde o quê? Ela perde a dignidade. Entendi. Então aí, aquilo que era a vergonha passa a ser a completa desvergonha. Ela não tem mais o que perder. Ela já está tão humilhada, tão envergonhada, que ela superou o passar vergonha. Eu entendi. Entendeu? O limite, o problema disso, eu gostei. E o Pedro Possebon, ele faz a pergunta que não pode calar, lógico. O que pode ser construído para a gente substituir essa condição? Tenho a mínima ideia. Não tenho a mínima ideia. Por quê? Porque essa sociedade nossa, sociedade de mercado, com essas características que o mercado está tendo, né, ela é uma sociedade, primeiro que nós estamos tendo dificuldade de criticá-la. Estamos tendo dificuldade de criticá-la. Por quê? Porque o instrumento com o qual nós criticávamos essa sociedade e fazíamos a análise da sociedade são instrumentos hoje completamente desacreditados. Por quê? Porque uma parte é o marxismo, outra parte é Weber. Então, tem 2 instrumentos aí que estão completamente desacreditados. Eles foram usados politicamente de tal maneira que eles se transformaram em instrumentos de pouco valor filosófico por conta da perda do valor político. Então, esse já é um elemento. Né? A detecção de uma sociedade de mercado e de uma sociedade de mercado se transformando numa sociedade de visualização completa, de fim da intimidade e de esvaziamento do eu, ela pode ser criticada pelo Heidegger, ela pode ser criticada pelo Sartre, ela pode ser criticada pelo Foucault, mas ela era principalmente criticada pelo marxismo. Então, à medida que o marxismo perde a sua força por conta de uma coisa que não podia acontecer, que é perder força filosófica por conta de problema político, né? Mas perdeu, e à medida que o marxismo começa a se tornar uma coisa que falou em marxismo, já vem um bobo de direita dizer que é uma teoria falida e um tonto de esquerda repetir o marxismo político em vez de aprofundá-lo filosoficamente. Vou até falar que a Heloísa Alves está falando exatamente isso, sobre essa questão dessas medidas. Aí você não perde o instrumento. Perdido o instrumento de análise, você tem mais dificuldade de construir saídas. Então nós estamos vivendo isso, a perda de instrumentos. Né? Eu, por exemplo, tenho filosofado por fora do marxismo, usando outros instrumentos, exatamente porque eu sei. Não só porque eu sou filósofo que gosto de outros filósofos,
mas também porque eu sei que a construção de outras filosofias depende de você ter filósofos que não estão desgastados. Mas hoje, por exemplo, aqui, nós começamos o programa com uma premissa marxista. Não tivemos outra saída. Por quê? Porque a mercadorização da vida foi estudada pelo Marx, e só por ele. E nós estamos vivendo essa situação. Então, veja como é difícil, né, você apresentar legitimidade num programa como o nosso, onde você não pode falar o instrumento que você está usando, porque senão você começa a desacreditar. Você já gera um preconceito. Você já gera um preconceito. E afasta as pessoas. E afasta as pessoas, porque o cara fala, ele está falando o quê? Ele está falando mal da sociedade de consumo. Não é isso. Eu tô pegando uma dimensão... Você está falando do fetichismo, né? Da reificação, estou falando sim da sociedade das imagens fetichizadas. Estou falando sim, né? Isso não é é isso que tem que entender, que outros filósofos analisar essa mesma situação por outros ângulos. Por exemplo, o Heidegger, ele faz essa análise dessa situação com um nome, a época das imagens de mundo. Ou seja, se tudo é relacionado com sujeito e objeto, então tudo é objeto. Mas tudo é objeto se tiver um sujeito. Então tudo precisa ser o quê? Uma representação do sujeito. Portanto, tudo tem que ser uma concepção, uma imagem. De quem? Do sujeito. Então ele entra por uma outra via. Tá? Mas essa via está concatenada com a via marxista. Por quê? Porque essa época das imagens de mundo é também a época das imagens de mundo por conta das imagens terem sido hipervalorizadas. Por que as imagens foram hipervalorizadas? Porque tudo tem que ser apresentável. O que não é apresentável, como é que eu vou comprar e vender? Como é que eu vou comprar uma mercadoria escondida? O nome mercadoria é estar no mercado, estar na vitrine, estar visível. Então, essa é uma época onde ninguém é alguém se não estiver aparecendo. É isso que nós estamos conversando aqui. E eu lembro que quando vocês... Aí uma sociedade que ninguém é alguém se não aparece, é uma sociedade que o quê? Que não pode ter vergonha. Uma pessoa tímida nessa sociedade é tida como um fracassado. Isso começou com essa ideia, então, de que o objeto começa a mandar no sujeito, ou seja, essa vamos lá, ajuda com a palavra. Uma objetificação. Objetificação do sujeito. Ou por seja, uma via... eu gosto da historinha quando você conta da calça jeans. Conta, por favor, porque essa é boa para explicar essa questão. Está lá na calça jeans, na vitrine, número 36. Quando eu comecei a pensar isso, não existia ainda a calça jeans. Né? Ela existia nos Estados Unidos, mas para nós aqui não. Eu sou do tempo de fazer as calças. Minha mãe, minha avó faziam as nossas calças, né? Pra gente ir na escola. Não tinha coisa de comprar roupa. Né? Eu sou do tempo que comprar uma calça jeans era uma coisa que alguém ia para os Estados Unidos, comprava uma calça ali e vinha para cá, só os ricos podiam ter, né, uma calça ali, né, uma calça jeans. Então eu sou desse tempo onde eu vi, né, as pessoas passarem do momento onde elas cortavam a calça para a calça se ajustar ao corpo, para aquele segundo momento onde elas passaram a cortar elas para elas se ajustarem à calça. Então a calça, que era objeto, passou a ser sujeito. De modo que ela passou a falar. Você entra numa coisa, ela olha para você e fala assim, não. Ah, eu tenho dinheiro. Não adianta. Por quê? Porque você é gorda. Porque você é gordo. Aí mata uma mulher, já se mata. Você é uma mulher gorda. Você não pode me levar para sua casa, por quê? Porque eu não vou com você. Não adianta você ser rica. Você é gorda. Ah, mas eu sou rica. Então use o seu dinheiro de maneira inteligente. O quê? Vá lá, corte metade dessa banha numa clínica, ou vá numa academia, e volte. Aí eu vou com você. Então a calça, que era objeto, passa a ser sujeito. Mas, isso é o fenômeno da reificação do fetichismo. Sim. Né? Mas ao lado disso tem o quê? Tem a imagem. A calça está lá presente como imagem. Ela não é só uma calça. Ela não é só uma calça, ela é um modelo. Ela é uma imagem. Ela é uma calça que foi vestida por uma modelo de televisão. Exatamente. Então ela não é qualquer calça. Ela é a calça que só pode aparecer segundo aquela imagem da mercadoria. Qual é a imagem da mercadoria? A calça vestindo, né? Uma modelo. Marquezine mesmo. A Marquezine, ou alguma outra modelo que vem. A Gisele Bündchen. A Gisele Bündchen. Então a calça é a calça que veste
Gisele Bündchen, que deixa você com o corpo de Gisele Bündchen, mas você, gorda, não pode, não tem jeito, essa calça não vai. E elas falam, hein? Né? E a calça fala. Fala. Então aí você volta pra lá. Umas não voltam. Umas pessoas vão, faz a lipoaspiração, morrem. Não voltam mais pra calça. Há sobreviventes que voltarem, né? Outras vão pra academia e não volta também, se mata, né? Morre de qualquer coisa lá, do coração, sei lá. Então, as que sobraram, as mulheres que sobraram voltam. E elas não compram a calça. Elas já foram compradas pela calça. A calça está mandando em todas as relações que elas vão ter. Então, mas são dois problemas aí. Um, fetichismo, né? E a reificação no mundo da mercadoria. Outro, tudo tem que ser imagem, porque tanto a mulher é imagem para a calça, como a calça é a imagem para a mulher. A calça vestindo a modelo. Então, essas duas situações se dão no mundo do mercado. As duas situações levam ao desenvergonhamento. Por quê? Porque na hora que eu viro objeto e perco a vergonha e vou lá na academia, porque eu perdi a vergonha, se eu tivesse vergonha, eu pegava, comprava a calça, né, e costurava. Né? Costurava e falava assim, não, peraí, você vai se ajustar a mim. Né? Por quê? Porque eu estou, né? Você falaria pra calça assim, pô, qual é? Você veio lá dos Estados Unidos, padrão de americana, eu sou brasileira, eu tenho curvas, minha filha, vamos botar um pano aí pra cobrir essas curvas minhas, Sim. Né? Agora, eu passo a ter uma vergonha, que é o quê? É uma vergonha imposta. Eu tenho uma vergonha imposta. Não, você vai ter vergonha. Mas eu não tenho vergonha, então você vai ter. Né? Você vai ter vergonha. Mas eu não tenho mais vergonha. Por quê? Porque tudo é imagem. Então esse é o conflito. Eu sou obrigado a ter vergonha, ir lá e voltar magra para usar a calça, mas ao mesmo tempo eu não tenho vergonha. Porque eu sou uma imagem como as outras. Né? Eu já não tenho mais um mundo privado. Todo mundo sabe que eu sou gorda. Eu não tenho mais amor próprio, portanto eu não tenho mais vergonha também. Veja como é um conflito isso. Né? Muitas pessoas falam isso. Eu não tenho vergonha de ser gorda. Tem. Você teve, é que você ultrapassou isso e agora você está sem vergonha. Mas o pior é que você está sem vergonha e sem amor próprio, você está sem vergonha no geral. Daqui a pouco você não vai ter vergonha mais de nada, daqui a pouco você vai estar peidando na rua, que nem esse cara aí. Entendeu? O Henrique pergunta, E ele é um cara sem vergonha, porque como ele é feio, né? Ele é feio, ele não está nem mais aí com o mundo dele. Mas também, você é homem, você não pode falar isso. Não, ele não está mais nem aí com o mundo dele, ele é um cara que não tem nem vaidade mais, não. O Henrique pergunta, Paulo, enquanto existir redes sociais, vai existir esse esvaziamento? Ou a gente vai aprender a se relacionar com essas redes sociais? Rede social não tem nada a ver com isso, pô. Rede social não tem nada a ver com isso. Não. O mundo das vitrines é um mundo anterior à rede social, imagina. O mundo da fotografia é um mundo anterior, o mundo do cinema é um mundo anterior, o mundo do telefone é um mundo anterior. Não, o mundo você precisa ler, quem que é aí que falou? O Henrique. Henrique, você precisa ler um livro onde mostra a existência da internet sem internet, que é a Sociedade de Corte do Norbert Elias, onde todo mundo vê todo mundo na corte, né? Ou então assistiu Ligações Perigosas, né? Para você ver o que é um mundo onde todo mundo está fazendo selfie sem rede. Né? Não é, a internet apenas amplia, a internet apenas leva para os pobres aquilo que já aconteceu em sociedades mais fechadas. Ela democratiza a merda. A internet, ela democratiza as relações do desenvergonhamento e multiplica essas relações. Mas o desenvergonhamento já está presente em sociedades espelhadas, onde o espelho é fundamental. Né? E a sociedade de corte é uma sociedade desse tipo. O Bruno Lempal pergunta, diante do que a gente está dizendo, ele fala que existe um bar na França que lançava anões em alvos. Aí a justiça francesa considerou que não se pode utilizar o ser humano como objeto, né? Cancelou toda essa putaria lá no bar. Aí ele fala assim, e todo mundo, quer dizer, de uma outra forma, a gente usa as pessoas que é com trabalho escravo, né? Ele fala, o que o senhor pensa sobre isso? Não, isso é outra coisa. Isso é uma outra coisa, isso não é o desenvergonhamento. Mas você sabe que tem uma relação, uma ligação? Quer dizer, isso é um outro subproduto da sociedade de mercado. Eu lembrei eu até fiz essa pergunta porque eu lembrei dessa história. Na época da escravidão, dos negros, eles atribuíram que os negros não tinham essa capacidade de sentir vergonha ou não sentir vergonha. Por isso podiam tirar a roupa deles. A grande marca de sentir a vergonha ou não, para o branco, é ficar vermelho, nas faces vermelhas. E o negro fica vermelho nas faces, só que é mais difícil de se perceber. Pelo menos para o branco é difícil do branco perceber. Então o branco achava o quê?
o negro não tem moral. Ele não tem a ideia de moral. Então, o negro trata-se como um cavalo que ele se tratava. Quer dizer, trata-se como um animal. É porque você está esperando... Tira a roupa dele, quer dizer, separa dos filhos. Você está esperando, do comportamento do negro, você nota o embaraçamento. Isso. Né? Você nota o embaraçamento, você nota mas o rubor você não nota. Né? E a ruborização é fundamental para uma sociedade de faces. Uma sociedade onde olha para o outro na face. E que sociedade que olha para o outro na face? Sociedade de iguais. Sociedade de iguais, senão você não pode olhar para o outro na face. Qual a sociedade de iguais? A sociedade de corte é uma sociedade de iguais. Os que estão fora da corte não são iguais. Não se olha o rei nos olhos. Agora, e no mundo burguês? Todo mundo olha na face. Por quê? Porque eu preciso me entender por gestos se eu não falo a mesma língua para comprar e vender. Então eu tenho que olhar para o outro. Então é uma sociedade onde democratiza-se o olhar e democratiza-se o encontro face a face. Então a questão da vergonha muda de caráter. Pode haver vergonha e rubor entre pessoas de classes diferentes, porque elas no mercado estão equalizadas como comprador e vendedor. Então democratiza a vergonha. Não é? O outro passo é o passo onde cada uma desses compradores e vendedores, eles passam a agir como as coisas que eles estão vendendo e comprando, porque eles não se encontram mais. Quem se encontra são as coisas. Eu não preciso mais estar de frente para o outro para vender e comprar. Na primeira vez eu estou. Na segunda eu recebo uma mensagem do cara, me entregue tantas coisas para esse cara que vai me levar lá para não sei aonde. Eu nunca mais vou aí comprar, tá? Nunca mais vou te ver. Só fui a primeira vez. Como a gente faz hoje pela internet. Então não tem mais um encontro. Então quem que está se relacionando? Mercadoria com mercadoria. Então elas passam a ter vida. E aquelas pessoas que estão recebendo e comprando já não tem mais participação. Então quando as mercadorias voltam, elas impõem essa lógica delas para quem comprou e vendeu. Por quê? Porque o cara que está lá, ele passa a ser aquele que vende algodão. E o cara que está para cá é aquele que compra algodão. Então quem é que está fazendo o ambiente? O algodão. Então todo mundo tem que ter cara do quê? De algodão. De algodão. Então eu tenho que ter cara do quê? Daquilo que aparece. O que aparece? O algodão. Ele que aparece na jogada. Então é isso que vai equalizando as imagens e vai fazendo com que o cara de lá, se ele quiser aparecer, se ele quiser ser alguém de novo, o que ele tem que fazer? Ele tem que se mostrar naquilo que ele é, para fora de ser vendedor de algodão. O que ele vai mostrar? A casa dele, a intimidade dele, a mulher dele, o sexo dele, os filhos dele, a linguagem dele. Ele começa a abrir o íntimo para voltar a ser gente. Essa é a operação, né? A internet apenas multiplica essa operação, a ponto do presidente dos Estados Unidos precisar estar nessa situação de fazer o selfie dele. Então, daqui a pouco ninguém mais sabe quem é o presidente. A Débora pergunta, é a última pergunta para a gente encerrar o programa. Ela pergunta se nós somos o produto da internet. Não, nós somos o produto de nós mesmos. A internet, como eu acabei de dizer para vocês, ela potencializa isso a ponto de ela potencializa de tal maneira que daqui poucos anos nós não vamos mais estar falando das mercadorias tendo produzido isso. Nós vamos achar que a internet é que produziu isso. Né? As novas gerações já acham que a internet é que produziu isso. Uhum. Elas não sabem. Isso já ocorria antes da internet. Até por conta de que muitos jovens acreditam nesses babacas aí da direita conservadora, essa direita babaca que está no jornalismo aí, de que o marxismo é uma bobagem, né? Então os caras não estudam mais como é que apareceu a mercadoria. Né? Não pode mais estudar isso daí. Muito bom, tem que saber mesmo. Nossa, que fôlego hoje, hein, Paulo? Foi um programa de superfalação, o pessoal adorou. E eu vou aqui deixar para vocês, ó. Sim, a dica do livro. A dica do livro. Tem um livrinho muito legal. Quer que eu mostre? Que fala de um desses assuntos que nós tocamos aí, que é o despudor. Vou mostrar para vocês o livro. Os vícios. Ele chama Os Vícios Capitais e os Novos Vícios, de Umberto Galimberti. É um professor italiano, professor de filosofia italiano, que a Paulus lançou, e ele põe os vícios antigos, né? E depois ele põe os vícios modernos. E os vícios modernos ele relaciona com a sociedade moderna, a sociedade de mercado, que nós conversamos aqui. E um dos capítulos é o despudor.
que é Muito bom. Excelente para continuar a conversa em casa, para mandar mensagem depois para a gente continuar falando sobre isso. E o livro que eu publiquei também vai nesse sentido, porque é a relação com a televisão, com os meios de comunicação, a filosofia como... O último agora? Como crítica da cultura. Já coloco ele já aqui, então. Vocês já vão ver, tem uma propagandinha dele, já fica logo aqui, seguido do programa. Gente, obrigado por participar do Hora da Coruja. Semana que vem tem mais, ao vivo. Tem prêmio. Sempre. Tem prêmio sempre. Manda e-mail pra gente, tá bom? Tchau, até semana que vem. O Hora da Coruja terminou aqui, mas os seus estudos não precisam parar. Você pode adquirir o novo livro do filósofo Paulo Giraldelli Jr., A Filosofia como Crítica da Cultura. Nele você vai encontrar temas muito interessantes sobre a televisão brasileira, a sociedade e a cultura, como o Big Brother Brasil, o Pica-Pau e muitos outros assuntos. Você pode pedir o livro diretamente para o livreiro da sua preferência ou então acessar o site de qualquer editora do país. Com certeza eles já têm. Só falta você ter esse livro, não é mesmo? Então compre já!